Uma boa tarde, então, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos começando mais uma atividade na tarde de sábado, 9 de janeiro de 2021. Agora são 16 horas. Já estamos com alguns amigos que estão se conectando conosco na tarde de hoje. E nós vamos iniciar agora, para que vocês possam também ajustar o áudio, ajustar o vídeo, se acomodar num lugar melhor, para que possamos iniciar uma tarde de estudos, pelo menos alguns momentos na tarde de hoje em que nós faremos esse estudo. Para quem não me conhece, o meu nome é José Arthur dos Santos, sou trabalhador da Sociedade Espírita Leon Denis de Bagé, aqui no Rio Grande do Sul, e estamos na condição de presidente do Conselho Regional Espírita da 6ª Região, que engloba as Uniões Municipais Espíritas de Bagé, Candiota, também Dom Pedrito, Rosário do Sul, Santana do Livramento e São Gabriel. Muito boa tarde para aqueles que já estão nos cumprimentando através dos comentários. Fiquem à vontade para comentar. Dentro do possível, nós vamos fazendo essa leitura dos comentários também, o que é sempre muito importante para nós, aqui do Centro Espírita Caridade. Já me sinto muito em casa quando estou aqui no Centro Espírita Caridade de Santana do Livramento, uma casa muito querida, que sempre me faz o convite através da nossa vice-presidente do Conselho Regional Espírita, a Alda Xavier, que deve estar conectada conosco assistindo o trabalho que faremos na tarde de hoje, que já consta do título Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, que é o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, de autoria de Allan Kardec. Vou começar com uma breve mensagem, faremos a prece e em seguida passamos à nossa atividade. Não espere benefício sem haver conquistado mérito. Só a plantação do bem rende o bem, agora e sempre. Todo benefício requer contribuição. Trabalhe. Não aguarde merecer bênçãos futuras nos céus sem ter se esforçado na vida do presente. Não fique na inércia. Levante-se. Se errou, comece novamente. Se caiu, reerga-se. Continue. Se alguém precisar de perdão, dê. Espere o melhor. Não se prenda ao passado. A misericórdia divina sempre nos renova as oportunidades para a conquista de novos méritos. A mensagem que acabamos de ler é do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. Então, meus amigos, na presença do Pai, na presença de Jesus, dos emissários amigos que vêm de toda a parte, mas que especialmente velam pela nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, pelo Conselho Regional Espírita da 6ª Região, pela UME Santana do Livramento e o Centro Espírita Caridade. Que estes amigos que se encontram na pátria espiritual possam abençoar a nossa atividade e cada um dos amigos que neste momento estão conectados conosco e aqueles que, porventura, mais tarde, irão se conectar conosco também. Aqueles que vão assistir ao vídeo noutra oportunidade também recebam o amparo, assim como a todos aqueles que nesse momento nós intuímos nesse momento, que também sejam abraçadas por esta espiritualidade amiga e que cuida de nós. Mestre Jesus, permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, meus amigos, é muito bom poder estar com vocês novamente nessa tarde de janeiro, onde muitos não se encontram efetivamente na cidade em que estamos realizando a tarefa, que é Santana do Livramento, ou mesmo em Bagé. Muitos se encontram viajando no litoral, se encontram no campo, noutras
paragens que existem não apenas no Rio Grande do Sul, mas na nossa terra, que possam estar bem conosco, que possam estar conectados e sempre com aquele sentimento de que ainda estamos vivendo, né? Estamos passando por uma pandemia causada por este novo coronavírus e que é importante que mantemos todos os cuidados que são orientados aí, que são colocados e orientados pela ciência, né? São colocados aí pela Organização Mundial de Saúde e o próprio Ministério da Saúde, secretarias dos estados e do município, para que nós mantenhamos a condição de estarmos utilizando máscara, se assim estamos nos deslocando, se temos que nos deslocar, que utilizemos a máscara, que utilizemos aí a higiene das mãos, do corpo e a utilização de álcool em gel, para que possamos vencer esses momentos, já que chegamos até aqui, né? Estamos já em janeiro de 2021, já há alguns meses estamos vivendo essa situação sanitária, né? Que vençamos essa situação, né? Vençamos esses momentos e com esses cuidados que nos são oferecidos até o momento em que tivermos a vacina aí à disposição da população em geral, de forma que nós possamos voltar a uma nova normalidade. É muito bom a gente também poder colocar essas questões, porque temos esse compromisso de nos cuidarmos, né? Aliás, o Espiritismo, ele é uma doutrina que une a ciência, a religião e a filosofia. Ele tem esse tríplice aspecto. E ele, por isso é bonito, por isso ele é importante, né? O Espiritismo, ele nos toca também por isso, porque não fica apenas naquela questão da fé dogmática, né? Nós temos aí, por assim dizer, uma fé raciocinada. E por termos uma fé raciocinada, nós temos uma fé que se assenta em vários aspectos, desde o científico até esse religioso, que vai nos ligar a este mestre criador. E hoje nós apontamos para falar um elemento que é básico na doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados. É um dos princípios básicos do Espiritismo. Não à toa, Allan Kardec coloca já no capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte título: Há muitas moradas na casa de meu Pai. É muito importante porque Kardec, ele acaba sendo didático, né? Ele é muito didático, ele era um professor, né? Então ele acaba utilizando a didática para nos facilitar o entendimento, né? Então lá no primeiro capítulo ele coloca: eu não vim destruir a lei. E dias atrás nós falamos sobre este trecho do Evangelho aqui: não vim destruir a lei. Depois, no segundo momento, ele coloca lá no capítulo 2: meu reino não é deste mundo. Então, ele coloca no primeiro momento que não vai destruir a lei, que as leis continuam, a lei dos profetas, né, Moisés, depois ele mesmo, Jesus, e anuncia o Consolador prometido. E no capítulo 2 ele anuncia: nós teremos muitas dificuldades, porque o reino de Jesus ele não está posto ainda nesse mundo. E lá no capítulo 3º ele diz: tá, mas onde que está esse reino, né? Daí a gente fica pensando: o reino de Jesus não é neste mundo. Mas onde que é esse reino, então? Existe um outro reino, existe uma outra localidade que não a do reino de Jesus? Porque se nós olharmos para alguns companheiros aí de outras religiões, os próprios judeus que se situam mais especificamente por todo o orbe, mas mais especificamente em Israel, né, que é o país que foi colocado para eles lá nas escrituras e que desde a década de 1940 oficialmente está situada ali no Oriente Médio. Israel, eles têm uma noção, eles têm um estudo a partir do momento em que eles não têm em Jesus este mestre, este profeta que veio definitivamente libertar Israel. Eles ficam no aguardo, né, deste Jesus, não Jesus, mas este Cristo que irá definitivamente libertar aquele povo lá de Israel. Então, eles não creem nessa pluralidade dos mundos habitados, né? Não existe essa possibilidade. E em outras religiões também não. Mas o Espiritismo,
ele traz na sua essência, né? Ele traz na sua essência essa pluralidade dos mundos habitados, porque se nós somos espíritos, se nós não somos corpo, se nós não somos este envoltório corporal, né? Este é um envoltório apenas, é o envoltório do espírito, se nós não somos este corpo e o nosso espírito ele sobrevive à morte, ou melhor, ele antecede a vida corporal e ele vai sobreviver ao fim, à falência múltipla dos órgãos. Então, para onde ele vai, né? Aí nós vamos olhar o que diz o Evangelho, que está colocado lá no item 1 do capítulo 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. João 14, do 1 a 3. Então ele já coloca no sentido de que nós não precisamos nos preocupar, né? Não precisamos ficar nervosos, apreensivos, porque ele já foi antes de nós. Preparar este lugar para que aqueles que definitivamente fizeram na sua jornada o trabalho da caridade, do amor ao próximo, da pacificação do seu coração, chegar até estes mundos mais ditosos. E aí eu vou me socorrer de algumas obras complementares. Uma delas é a obra Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira, onde ela coloca lá no capítulo 4, já no início, que ao médium, né? Ao médium, quando ela fala ao médium, ela diz assim, ó, nem sempre será dado ao médium, durante o desdobramento da sua individualidade espiritual, visitar as formosas instâncias fluídicas onde a paz e a beleza, a fraternidade e a luz, o consolo e a alegria revigoram o seu espírito para o prosseguimento da marcha terrena. Eventualmente, quando dormimos, né, e a nossa alma se emancipa, nem sempre é dado a este amigo, a esta amiga, ir para esses locais mais ditosos, para esses locais onde nós vamos aurir fluidos vitais importantes para que a gente continue a nossa jornada, né? Nem sempre é dado. Ela diz assim, ó, os deveres da mediunidade também o requisitam para os locais inferiores, antros de miséria e degradação, localizados às vezes nos próprios perímetros terrenos, como nas suas regiões atmosféricas, onde se aglomeram entidades ainda inferiorizadas pelo erro e a materialidade, e aos quais por isso mesmo chamaremos regiões inferiores. Então Ivone Pereira nos dá conta de algumas regiões umbralinas que estão próximas à crosta terrestre. Então nem sempre estes espíritos, ao desencarnarem, né, ao deixarem o corpo e retornarem à pátria espiritual, vão até locais ditosos, locais de luz. Muitas vezes elas ficam em regiões inferiores, próximas mesmo à crosta terrestre. Ela diz mais, ó, nesses locais de que os bairros miseráveis de uma grande cidade darão ideia aproximada, exercerão os médiuns, acompanhados sempre de seus guias e instrutores espirituais, tarefas melindrosas nos setores da legítima fraternidade, podendo-se mesmo asseverar que nesse delicado exercício espiritual é que se acentua a significação da sua qualidade de médium ou intermediário. E fica a dica, né, de leitura dessa obra, Devassando o Invisível, a minha é velhinha ainda aqui, da Ivone do Amaral Pereira, onde vocês podem acompanhar como que existe, né, de que forma existe essas regiões, como é que elas são, onde é que elas se situam, para entendimento e também estudo. Ela é uma obra muito indicada para os grupos de estudo da mediunidade, né, daqueles que estão estudando a mediunidade. Também é importante nós destacarmos, seguindo a linha do capítulo 3, aqui há muitas moradas na casa de meu Pai, que Jesus, quando ele fala ali, ó, eu vou para preparar o lugar, e muita gente, a partir disso, vai para preparar o lugar, ficou
condicionando este local ao céu. Ao céu. E é importante a gente destacar isso, porque dentro da ciência, da sociologia, nós vamos ter essa dicotomia, né? O senso comum e aquilo que é ciência. O espiritismo se assenta na ciência, né? E a sociologia é uma ciência social. Então, a sociologia, ela vem trazer esse antagonismo entre senso comum e também a essa colocação de ciência. Antes, na época de Jesus, quando se falava que ele iria antes e que ele orava ao Pai que está no céu, ele está colocando numa condição não daquele céu que se tornou, né? Porque daí a Igreja Católica veio na sequência, expôs um céu, e hoje nós sabemos que acima do azul, acima das nuvens que está aí sobre as nossas cabeças, nós temos todo um espaço, né? Todo um espaço sideral coberto de universos, de galáxias, de estrelas que a gente ainda não conhece sequer um detalhe, né? E aí nós vamos nos socorrer mais uma vez de outra obra básica, daí fundamental, que é a obra Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E Allan Kardec vai colocar exatamente nessa questão, lá no finalzinho, no item 19, quando ele fala sobre o céu. E já na época de Kardec, nós já tínhamos um entendimento diferente de céu. Olha o que Kardec coloca lá. Antes que a ciência tivesse revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel e a formação da Terra, teriam compreendido a imensidade do espaço, a pluralidade dos mundos? Ele pergunta, né? Antes que a geologia tivesse provado a formação da Terra, poderiam desalojar o inferno do seu seio e compreenderem o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Antes que a astronomia tivesse descoberto as leis que regem o universo, poderiam compreender que não há nem alto nem baixo no espaço e que o céu não está acima das nuvens, nem limitado pelas estrelas? Antes do progresso da ciência psicológica, poderiam se identificar com a vida espiritual? Conceberem depois da morte uma vida feliz ou infeliz de outra maneira que em um lugar circunscrito e sob uma forma material? E aí Kardec responde que não, para todas as perguntas, né? Não poderiam. Compreendendo mais pelo sentido do que pelo pensamento, o universo era muito vasto para o seu cérebro. Seria preciso reduzi-lo a proporções menos extensas para colocá-lo ao seu ponto de vista, salvo para ampliá-lo mais tarde. Uma revelação parcial tinha sua utilidade. Era sábia então, e é insuficiente hoje. O erro está naqueles que, não levando em conta o progresso das ideias, creem poder governar os homens maduros com as andadeiras da infância. Olha a didática de Kardec, né? Acaba que nos encanta essa lição do nosso codificador, porque ele vai colocar exatamente nessa condição. O céu, o inferno, foram importantes, meus irmãos. Foram importantes. Porque naquele momento em que a humanidade se encontrava, de que forma nós falaríamos de ciência psicológica? De que forma nós falaríamos de astros, de galáxias, de universo? De que forma nós falaríamos dessas situações que fogem aos nossos sentidos humanos, materiais, né? Então, o céu e o inferno foram importantes. Mas já no século XIX, com o advento da doutrina espírita, o véu se descortina. E a partir daí, já não é mais necessário as andadeiras, como disse Kardec. Já não necessitamos mais deste apoio, dessas bengalas. Nós podemos ir mais longe, progredir. O céu e o inferno tiveram o seu sentido, mas hoje nós sabemos que existem diferentes estados da alma na erraticidade. Nós sabemos que existem diferentes categorias de mundos habitados. Nós já podemos compreender qual a destinação da Terra, as causas das misérias. Olha quanta situação nós já podemos aprender desde o século XIX.
Mas eu vou voltar aos dias atuais, aos dias de hoje, 2021, 2020 especificamente, numa obra que foi editada em outubro de 2020. É uma obra que nos veio através do Clube do Livro, da editora Fergs, e que vocês têm acesso a partir da própria Casa Espírita de vocês ou do site da nossa federação. Essa obra se chama A Linguagem do Coração, do nosso amigo Vinícius Lima Lousada, Educação dos Sentimentos e Cultura de Paz. É uma belíssima obra da nossa editora Fergs e que eu me socorro dela hoje justamente porque nós estamos conversando sobre este elemento aqui que é há muitas moradas na casa de meu pai. E há muitas moradas na casa de meu pai também significa que existem muitas religiões, é uma analogia que nós fazemos, né? Existem muitas religiões que nos são oferecidas, que nos são oportuna, dado o grau de adiantamento em que nós nos encontramos. Nem todos estamos matriculados nas mesmas escolas, nem todos. Alguns estão matriculados numa escola aqui em Bagé, outros em Santana do Livramento, outros lá em Porto Alegre, outros em Brasília, outros estão no nível secundário, outros estão no nível inicial, fundamental, outros já estão em nível superior de estudo. Estamos em diferentes escalas. E essa obra, A Linguagem do Coração, ela diz que nós precisamos reconhecer os irmãos que estão em outras religiões. Nós precisamos respeitar os irmãos que estão em outras religiões. Existe uma diversidade religiosa e a partir dessa diversidade religiosa nós precisamos compreender estes elementos. E o nosso irmão Vinícius Lousada, ele coloca assim, ó: parece-me que o papel primordial das religiões deve ser o de conduzir o ser humano a um encontro com a espiritualidade, com a prática diária dos valores éticos fundamentais e libertadores do sofrimento. Uma espiritualidade profunda que habite o sentido da vida que erigimos no mundo interior. A religião há de ser coisa da moralidade, como diria Pestalozzi. Então ele cita inclusive um pedagogo que antecede Allan Kardec. Allan Kardec foi discípulo de Pestalozzi, para nos colocar que nós precisamos compreender essa religião como uma prática diária de valor ético. Aquelas religiões que nesse sentido fogem destes elementos são aquelas que estão ainda pecando, né, entre aspas, por assim dizer. Mas nós, como espíritas, precisamos admitir. Olha ali, ó, ele diz assim, ó: no momento em que admitimos ser cada religião a melhor para cada um de seus adeptos, segundo suas escolhas, não devemos aceitar a intolerância nesse tema. É muito claro isso. Segundo suas, não devemos aceitar a intolerância nesse tema, porque ser intolerante com as crenças alheias é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento, conforme consta lá na questão 839 de O Livro dos Espíritos. Então, nós precisamos respeitar os companheiros, os amigos que estão noutras religiões, a partir do momento que, se nós não fizermos isso, nós estamos faltando com a caridade. E Vinícius encaminha, né, no sentido de dizer assim, ó: não sonhamos com um mundo onde todas as pessoas sejam espíritas. E aqui eu vou fazer uma pausa, porque dia desses nós estávamos acompanhando o expositor espírita e também jornalista de renome nacional, André Trigueiro. Ele colocava que uma das questões do espiritismo que mais chamou a atenção dele para que ele se tornasse definitivamente adepto do espiritismo é que o espiritismo não diz que a felicidade está através dele. Não. O espiritismo não é o caminho único para a felicidade do espírito. Não é. Ele é uma das escolas a que nós podemos nos vincular nessa reencarnação em que nós estamos.
E Vinícius coloca exatamente nessa forma: não sonhamos com um mundo onde todas as pessoas sejam espíritas, mas projetamos, pela busca da conduta ética positiva, a realização da utopia de uma sociedade planetária cada vez mais espiritualizada, cuja relação dialógica entre as diferentes alternativas lúcidas de fé colabore com a efetivação da paz entre as criaturas. Então, a busca, meus irmãos, é pela paz. E quando nós colocamos dessa forma e lemos o capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos observar que um dos espíritos que mais contribui com este capítulo é o espírito de Santo Agostinho. Católico, na reencarnação em que ele teve a mais conhecida como Santo Agostinho, ele contribui para a solidificação, para a vinda à Terra do Consolador prometido, da doutrina espírita. E ele vai colocar exatamente nesse sentido quando ele diz lá na instrução, nas instruções dos espíritos, e aí eu vou para o item 12, quando ele diz, quando ele dá conta dos mundos felizes, que a gente tem dificuldade para compreender os mundos felizes. Os mundos inferiores, visto que a Terra está nessa condição, não de mundo inferior, mas já de um mundo em regeneração, mas nós reencarnamos muito mais vezes, a maioria das vezes, em mundos inferiores, em mundos de provas e expiações. Então nós temos dificuldades de compreender os mundos felizes. Mas Santo Agostinho coloca assim, ó: os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas felicidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Então nós podemos ficar séculos no lodo, ou podemos, através do trabalho, da abnegação, do devotamento, nos ligarmos a essas moradas mais felizes. A Terra, ainda um mundo de provas e expiações, ainda que esteja avançando para o mundo de regeneração, a Terra, ela oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. E é por isso que muitas vezes nós observamos ainda tanto ódio, né? A obra do Vinícius Lousada, Linguagem do Coração e Cultura de Paz, trabalha o discurso de ódio já no seu início, né? A cultura do ódio, como ele chama. E, antagonicamente falando a cultura de ódio, tem a cultura de paz. E a Terra ainda permite que exista o ódio para que nós flertemos com a paz. Olha como o nosso educandário é bendito, né? Ele segue dizendo, ó, esses espíritos têm aí de lutar na Terra, né? Ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. E a inclemência da natureza, nós falamos isso no dia de hoje, né, quando a Europa recebeu a maior tempestade de neve dos últimos 50 anos. Quem está acompanhando aí a internet no dia de hoje, acessa para ver como é que está a Espanha hoje, que é um país bem ao sul da Europa, já encostando no Mediterrâneo, mas a Espanha hoje teve uma das maiores nevascas da história. E algumas regiões da China, por exemplo, chegaram a encontrar 22 graus negativo no dia de hoje. Então, a natureza ainda é inclemente, né, nessa nossa parada espiritual. Ele continua, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolvem as qualidades do coração e as da inteligência,
É assim que Deus, em sua bondade, faz que o propósito castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Nós estamos agora enfrentando essa pandemia, né? Nós estamos enfrentando esses momentos de luta contra um vírus invisível. E Divaldo Pereira Franco fez uma live no dia 31 de dezembro, ali na virada, a live da virada do Divaldo Franco, e ele colocou numa das comunicações ali, em que ele nos deu conta, o Espírito Ismael vem colocar exatamente essa questão de que nós precisamos enfrentar um vírus invisível para compreendermos que nós temos que cuidar uns dos outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros. A nossa ação precisa deixar de ser egoísta e passamos a ter que pensar no coletivo, na sustentabilidade da nossa morada. Falar em sustentabilidade parece algo relativo ao meio ambiente, e é, porque o meio ambiente é onde nós estamos. E se nós não dermos conta desta morada em que nós estamos, que morada nós deixaremos para os nossos filhos daqui a 50, daqui a 100 anos? Nós não podemos ter a morada para nós como criança. Não, isso é meu. Isso é só meu. Não, não é só meu. Eu preciso ter um espírito coletivo. E dentro desse espírito coletivo eu preciso compartilhar esta morada com aqueles que precisarão reencarnar aqui em futuros mais ditosos. Porque aqueles que ainda estão arraigados no mal, segundo o Espírito Ismael, precisarão reencarnar em expiação, em exílio, nos mundos inferiores. Em mundos onde eles precisarão alavancar aquela morada. Eles precisarão colaborar com o crescimento, com a evolução daquelas moradas inferiores. Mas eles terão como maior castigo, segundo o Espírito Ismael, o maior castigo será a saudade, será aqueles tempos bons em que eles tiveram de vida aqui na Terra. Então, a justiça divina, ela é sábia e oferece a cada um segundo suas obras. Já encaminhando, nós vamos enxergar nos mundos regeneradores, aqueles em que nós estamos evoluindo, aqueles em que nós estamos progredindo, nós vamos enxergar nesses mundos regeneradores a lição de Santo Agostinho, quando ele diz que nesses mundos ainda é o falível o homem, e o espírito do mal não há perdido completamente seu império. Não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. O fundamento do que o Espírito Ismael nos coloca através de Divaldo Pereira Franco em 31 de dezembro de 2020 se encontra aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito Ismael não fala de nada além daquilo que se encontra nas obras básicas de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos avançando para o mundo de regeneração, mas ainda o espírito do mal não perde completamente seu império. Então, se nós não estivermos firmes no trabalho, disciplinados no bem, no amor ao próximo, na caridade, nós poderemos volver a estes mundos anteriores ao mundo de regeneração. Eu encaminho no item 19, último parágrafo, onde está intitulado lá Progressão dos Mundos. E ali Santo Agostinho diz assim: segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Santo Agostinho anuncia este mundo mais elevado em que nós já estamos progredindo. Ele diz: ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus.
Essa comunicação foi proferida em Paris no ano de 1862. Amigos, nós vamos ao mundo de regeneração. Nós estamos caminhando ao mundo de regeneração. Mas para isso, precisamos ir de mãos dadas. Hoje, não fisicamente, né, porque nós estamos em meio a uma pandemia. Mas espiritualmente nós vamos de mãos dadas. Nós vamos juntos. Cada um cuidando de si. Nós precisamos cuidar de nós, né? Tem aquele rapper Emicida que fala: é nós por nós mesmos. Nós precisamos cuidar uns dos outros, né? Porque se nós precisarmos, dependermos de instituições, do Estado, do município, da União, nós teremos dificuldades para encontrar este mundo de regeneração. Nós precisamos cuidar de nós. Nós precisamos olhar para dentro de si e buscar em nós mesmos essa reforma íntima, esse lapidar de si, do cérebro e do coração, para chegarmos definitivamente e aportarmos neste mundo de regeneração. E nós só conseguiremos isso através da caridade. Não é do espiritismo, companheiros, meus amigos. Não é fora do espiritismo não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Eu agradeço a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez aqui no Centro Espírita Caridade, em Livramento. Hoje, pelas mídias digitais, pelas plataformas, aqui o Facebook. Agradeço muito aos comentários que surgem aqui no decorrer da nossa atividade e espero ter podido contribuir na tarde de hoje com um pedacinho de algumas obras das quais nós nos dedicamos aqui aos estudos e com isso, juntos, podermos alavancar, quem sabe, a Terra para uma morada definitiva de regeneração, quiçá um mundo ditoso e feliz que um dia ela chegará. Eu vou encaminhar com uma prece, agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos espíritos amigos, os nossos anjos guardiães, de todos esses que estão aqui conectados conosco, todos aqueles que porventura estejam assistindo mais tarde este vídeo, e pedimos a eles que encham os nossos espíritos de amor. Esse amor que enche o nosso coração, enche o nosso espírito de energia para as lides que ainda virão no ano de 2021. Derramem sobre as nossas cabeças os fluidos que exatamente estamos necessitando para as lides que ainda vão vir. E com isso, pedimos a Jesus, como sempre somos pedintes, né? Pedimos a Jesus que permita, na sua benevolência, permita que estejamos todos juntos, que estejamos todos no trabalho, logo aí, nestes mundos que virão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. E que assim seja.